A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje eu venho refutar um herege dentro da Bíblia Sagrada. Talvez seja a maior refutação de todas que esse canal já apresentou. Se não for a maior de todas as refutações, com certeza é uma das maiores dentro da Bíblia Sagrada. Aliás, eu não estou aqui, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou desmerecendo os outros canais católicos, que por sinais são bons canais apologistas que tem por aí defendendo a fé católica aqui no Brasil. Agora, quando eu digo para refutar 100% com Bíblia, como esse daqui, não tem. Nem o primeiro. Não existe. Refutar, mostrar 100% com Bíblia, como o canal do Fábio Pentecostes, você não vai encontrar. Você vai rodar, você não vai encontrar não. Eu digo isso para me ufanar? Não, pegue os vídeos e veja. Pegue cada vídeo e veja. Aqui nós temos quase 1000 vídeos aqui. Quase 1000 vídeos em um ano de canal. Você vai ver as refutações toda com Bíblia. Quando é catequese, é com Bíblia. Talvez você encontre 2 vídeos nesse canal que eu não esteja usando Bíblia. Porque é 100% com Bíblia. Muito bem. Alguns hereges já chegaram a falar essas asneiras nos comentários dos meus vídeos aqui no canal. Só que um herege de um pastor famoso aqui do Brasil, ele disse o seguinte: veja como o ensinamento católico, palavras do herege, veja como o ensinamento católico é errôneo. Porque eles pregam que Maria não é pecadora, é Imaculada Conceição, ela é sem pecado. E eles usam o argumento bíblico que eu hoje vou destruir com a verdade. É a terra abrindo a boca para engolir a peçanha que o dragão vomita contra a mulher. Presta atenção. Ele usou o texto bíblico que nós vamos pegar agora de Lucas. Lucas, capítulo 2. Versículo 22, que está escrito: concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Presta atenção. O herege falou: se Maria fosse sem pecado, por que então teria que ela ir ao templo para ela ser purificada? Então, se ela foi, palavras do herege, foi levada ao templo para a sua purificação, significa que ela era pecadora. Palavras do herege preconizado pastor. Muito bem. Vamos aos pontos primeiros antes da refutação. Eu quero trazer alguns pontos aqui. Primeiro ponto. Estava ali eles, José, a Virgem Maria, Jesus, cumprindo um rito judaico. Era um costume judeu. Quando as mulheres davam à luz um filho primogênito, seu primeiro filho, ele era levado para o templo para apresentar ao Senhor. Estou me referindo ao rito judaico, da aliança veterotestamentária. Levava a criança para apresentar ao Senhor e a mulher ser purificada. Isso era um rito judaico, um rito da aliança veterotestamentária. A Virgem Maria está indo lá porque ela é pecadora? Não. Porque ela está cumprindo, eles estão cumprindo como bons judeus, o quê? O rito judaico.
todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Agora pergunta, veja, segundo ponto. Era levado no templo para apresentar o Senhor. Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Sim, Jesus é Deus. Precisa que Jesus seja levado ao templo para apresentar o Senhor, se o templo é a sua própria casa porque ele é Deus, sim ou não? Ô, meu irmão. Eu quero trazer só esses pontos para nós observarmos que ali está acontecendo algo para se cumprir a aliança judaica. Não é porque ela é pecadora que ela tem que ir para o templo se purificar. Não. Está cumprindo o quê? Um rito da aliança da qual eles pertenciam. Precisa que Jesus seja apresentado ao Senhor, se ele é o Senhor? Não. Muito bem. Eu trouxe esses dois pontos para alertar o perigo dessas heresias. Aliás, esse canal refuta todas as heresias protestantes na Bíblia Sagrada. É o único que refuta todas as heresias protestantes pela Bíblia Sagrada. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. No mesmo Lucas, se nós passarmos uma folha para frente, nós vamos estar no capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Vamos ler? Pegue na sua Bíblia comigo. Quando todo o povo ia sendo batizado, Jesus também o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. Veio do céu uma voz que dizia: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. Pergunta: Jesus foi batizado, sim ou não? Sim. Primeiro ponto. Jesus precisava ser batizado, já que ele é Deus? Não. Segundo ponto. Jesus era pagão para ser batizado? Tem algumas heresias que diz. E o terceiro ponto da refutação é que, veja, meus irmãos, veja, presta atenção, se nós voltarmos para o capítulo 1 de Marcos, versículo 8, versículo 6, olha o que diz. Esse batismo de João Batista, da qual Jesus foi batizado, presta atenção. Marcos 1, 5 e 6. E saíam para ir ter com ele, com João Batista, toda a Judéia, toda a Jerusalém, e eram batizadas por ele no Jordão, no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aqui está. Como é que é? Todas as pessoas vinham das cidades vizinhas, todas as regiões, e eram batizadas por João, confessando os seus pecados. Terceiro ponto. Nós vemos aqui que o batismo de João Batista era para remissão de pecados. Era para perdoar pecados. É a Bíblia que está dizendo. Que eles eram, Marcos 1,5, que eles eram batizados por João e no momento do batismo estavam confessando os seus pecados. Ah, mas aí é diferente. Na nova aliança é outro rumo. Peraí. Na nova aliança, Atos 2, 38 em diante, São Pedro diz para aqueles que receberam, aquelas 3.000 pessoas que receberam o santo batismo na sua primeira pregação: arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Segundo ponto. O protestantismo alega que a pessoa tem que ser batizada para perdão de pecados. Terceiro ponto, aliás. Então Jesus foi batizado, protestantes, porque ele era pecador. Hã?
Era? Não. É a mesma coisa, meus irmãos. Aqui está a refutação. A Virgem Maria foi para o templo ser purificada porque ela era pecadora? Não. Jesus foi ser batizado com João para pagar os pecados porque ele era pecador? Não. Então, meus irmãos, é só abrir os olhos e prestar atenção no que esses hereges contrariam a eles mesmos. A Virgem Maria sem pecado, ela foi clara, concebida sem pecado, quando Santa Bernadette, em Lourdes, na França, pergunta: Senhora, qual é o seu nome? Ela disse: venha tal dia, eu lhe direi meu nome. Quando ela foi, chegando o dia: então, senhora, como você se chama? Ela disse: eu sou Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. A concebida sem pecado. A Virgem Maria não foi para o templo ser purificada porque era pecadora. Jesus não foi para João ser batizado porque tinha pecados, já que o batismo de João está claro que era para perdão de pecados, Marcos 1,5. O batismo de João Batista era para remissão de pecados, para perdão de pecados. Mas porque Jesus sem pecado foi ser batizado por João? Para cumprir o rito que estava escrito. Aquele que vê o Espírito Santo descer, João já pregava isso, se nós formos ver antes. Então, João, daquele que vires o Espírito descer, ele é uma profecia de Isaías. Porque o Espírito do Senhor Deus repousa sobre mim. Ele confirma isso na sinagoga. Então, vejam, meus irmãos, Jesus vai ser batizado por João, não porque ele era pagão, não porque ele fosse pecador, não, mas para mostrar que quando cada um de nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo como Jesus recebeu, o céu se abre para nós como se abriu para Jesus, e a voz de Deus declara: este é meu filho amado. No batismo nos tornamos filhos de Deus. São as 3 razões teológicas do batismo. Então veja, analise, meus irmãos, a lógica. Não é? A Virgem Maria vai apresentar o menino Jesus no templo e ser purificada. Os hereges dizem dos seus pecados. Espera aí. E Jesus vai ser batizado para ser livre dos seus pecados? A Bíblia não diz que Jesus batizou e no momento do batismo, como os outros, foi confessando seus pecados. Porque ele é Deus, não tem pecado nenhum. Veja só, é a mesma refutação de dizer que eles usam de Lucas 2,7. E Maria deu à luz seu filho primogênito, porque aparece o filho primogênito, quer dizer que Jesus foi o primeiro. Então se aparece o termo primogênito, quer dizer que ela teve outros filhos. Nem sempre o termo primogênito designa que a pessoa teve outros filhos. Se nós olharmos para Hebreus 1,6, diz que Deus entronizou o seu filho primogênito na terra. Então Deus teve outros filhos? Não. Legítimo só Jesus. Mesmo jeito vai dizer Romanos, que Jesus é o primogênito entre uma multidão de irmãos. Que é essa multidão de irmãos? Nós somos seus irmãos, do qual ele é o nosso irmão mais velho, porque ele é Deus, ele estava no princípio. João diz o quê? No seu evangelho teológico, João 1:1, no princípio era o verbo. O verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Quem? Jesus. O verbo estava junto, o termo grego traz palavra, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E no verso 14 de João 1,14, o verbo e a palavra se fez carne no seio da Imaculada. Jesus não foi se batizar porque era pagão, porque ele é Deus. Jesus não foi se batizar porque era pecador. Se bem que tem heresia que diz que Jesus foi batizado. Meus irmãos, tem heresia para tudo.
Tem heresia protex que diz que Jesus foi ser batizado porque era pecador. Porque ele tinha herdado o pecado de Maria. É o Jesus de Nazaré. O que que você falta? Olha, depois daqueles hereges que dizem, e eu trouxe muita refutação no canal que foi apagado, o canal que foi destruído. Os pastores hereges são muitos, que Eva teve relação sexual com o demônio e teve Caim. Se você for no YouTube buscar isso, você vai encontrar vários vídeos desses hereges protestantes, afirmando que Caim é filho do demônio com Eva. É heresia terrível. É engodo de Satanás? Sim, engodo de Satanás. Então, meus irmãos, está aqui refutado, mostrando na Bíblia Sagrada. A Virgem Maria não foi para a purificação porque ela era pecadora, não. Foi para cumprir a lei judaica veterotestamentária da religião judaica. Do mesmo jeito acontece com Jesus. Foi ser batizado por João porque era pecador? Não. Para cumprir o que estava escrito. O Espírito Santo só é dado no batismo, então Jesus tinha que receber a água do batismo para o Espírito Santo descer sobre ele. Ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Os três são um, né? Na realidade, os três são um, né? Os três são um, essa que é a realidade. Mas para que o povo visse, aquele povo que estava ali pudessem ver, João Batista viu, ele atestou. Aquele que vires o Espírito descer a ele, o Senhor dos Senhores, da qual João tinha vindo preparar o caminho desse Senhor, que é Jesus, que é Deus. Então tá aí, meus irmãos. Tire suas conclusões. É matando a cobra, tirando o couro dela e mostrando ela morta. Amém? Meus irmãos, não esqueça o like por caridade. Só lembrando que agora só terá vídeo no canal do Fábio Pentecostes ao vivo na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira. O nosso segundo canal Tradição Católica de Debates também vai trazer vários vídeos ao vivo também no decorrer da semana. Muito bem, nós estamos trazendo aí vários vídeos de debates do mundo hispânico, traduzindo para a nossa língua. Meus irmãos, não esqueça o like por caridade. Não esqueça o like. Dê o seu gostei, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.